J.J. Thomson, para os mais íntimos. Quem é esse cara? Esse cara é outro mega hiper super importante que você precisa saber para o Enem, para o vestibular e para a sua vida. Para a minha vida, professor? Vai precisar dele. Vai. Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó, o que é que esse cara descobriu? Bom, ele faz parte lá dos protagonistas dos modelos atômicos, né? Os principais modelos atômicos. E numa escala de evolução a gente vai crescendo. Veja, antes de começar a explicar, Thomson descobriu os elétrons, Thomson não sei o que é o básico que todo mundo sabe. Lembra daquele passo a mais? Eu quero que você me responda uma coisa. E depois me diz se esse vídeo não é bom. Olha só. Me diz. Dalton falou que os átomos eram... Dalton! Falou que os átomos eram esferas, maciço, ímprobos, falou que eram carregadas positivamente ou negativamente. Dalton falou alguma coisa de cargas elétricas? Dalton falou que eram bolinhas positivas, indestrutíveis e... Não. Dalton falou que os átomos tinham prótons em seus núcleos? Dos núcleos dos átomos, professor, nem tinha núcleo. Bola do Dalton. Dalton era uma bola, professor. É uma esfera maciça. Dalton falou que tinham elétrons na eletrosfera. Não, Dalton não falou nada disso. Perceba, eles vão tentar pegar você pelo que ele não disse, não pelo que ele disse. Veja, Dalton não disse que tem partículas carregadas negativamente. Não existe. Para Dalton, átomos eram bolinhas, esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e todas iguais entre si dentro da mesma categoria de elementos, tá? Agora, o que Thomson disse? Bom, Thomson, claro, analisando um experimento que Crookes, ampola de Crookes, James Crookes, esse cara aqui, na ampola de Crookes, o que ele fez, pessoal? Dá uma olhada aqui. Antes a gente deduzir aqui o que aconteceu com John Thomson, com J.J. Thomson e tal, o que ele descobriu? Olha só. Ele pegou uma ampola, isso aqui é um negócio de vidro, é tipo uma garrafona, entendeu? Uma garrafona. Ele pegou uma ampola, ele colocou aqui dentro um pouquinho de gás. Então, é um gás sobre baixa pressão. Então, gás sobre baixa pressão. Todo tem que saber disso? Olha, é interessante, sabe? Interessante. É a ampola de Crookes. Aí, o que ele fez? Ele ligou 2 eletrodos aqui, pessoal, olha só. Esse eletrodo, ele é negativo. É um polo negativo com um polo positivo, que na verdade toma toda essa extensão aqui. Esse polo negativo, quando ele fazia uma grande diferença de potencial aqui, ó, uma diferença de potencial, uma DDP, quando ele fazia uma tensão, professor, não sei o que é isso, não interessa, pensa que está mexendo com eletricidade, ó. Fez uma diferença de tensão e o que ele percebia? Que quando ele fazia essa diferença de tensão, saíam raios, ó, feixes de luz que atravessavam essa ampola. Eles colocaram um artefato aqui no meio, podia ser qualquer coisa, podia ser uma moeda, podia ser qualquer coisa. Colocaram uma cruzinha, só pra brincar. Colocaram aqui, e eles perceberam que aqui na cruzinha, essa luz, esses raios batiam e faziam uma sombra aqui, né? Aí aqui no final ficava tipo uma cruzinha aqui, desenhadinha aqui atrás, né? Bonitinha. E eles perceberam que existiam raios. E esses raios saíam sempre do polo negativo dessa ampola, dessa garrafona de ar rarefeito e que passava um raio ali. Mas o que será que eram esses raios? Eles começaram a pensar, o que será que era? O que será que era? Bom, com esse experimento, J.J. Thomson, esse cara deduziu o seguinte, que estes raios eram partículas carregadas eletricamente, carregadas com carga negativa. Lá na ampola de Crookes, lá com os experimentos de Crookes, como esses raios saíam do polo negativo, chamado de cátodo, muito, pessoal, mas é muito importante isso aqui. Lá no experimento que envolve J.J. Thomson, com a ampola de Crookes, eles vão falar para você que tinha um tal de raio que saía do cátodo, por isso que o nome raio catódico, ou raios catódicos. Ficou como raios catódicos. E Thomson estudou esses raios catódicos e concluiu que esses raios nada mais eram que várias partículas negativas que viajavam em alta velocidade aqui. Partículas negativas. Esses raios catódicos, eles vão te pedir isso. Esses raios catódicos nada mais eram que partículas com massa. Partículas com massa. Tem que lembrar disso. Massa. Carregadas negativamente. Anota isso, dá um pause se for preciso. Carregadas negativamente. Quem eram essas partículas carregadas negativamente? Ou seja, os elétrons.
Os elétrons. Os elétrons. Os raios catódicos eram os elétrons. Professor, mas não eram alguma coisa que deram origem aos elétrons? Não. Os raios catódicos eram vários elétrons atirados, saíam desprendidos do ânodo, que é do cátodo, aliás, e indo para o ânodo. Cátodo polo negativo, cátodo. Por isso, raios catódicos. Quem eram os raios catódicos? Os elétrons. Raios catódicos estudados principalmente aonde? Com J.J. Thomson. Porque J.J. Thomson descobriu os elétrons. Meu Deus, anota, né? Então quer dizer que agora, professor, apareceu uma partícula dentro do átomo. Sim. Lá para Dalton, lembra? Dalton falava que os átomos eram bolas maciças. Thomson já começou a falar o seguinte, ó, tem partículas ali dentro. Dentro do átomo tem partículas. Continua sendo bola. Thomson disse, sim, os átomos sim, eles são bolas. Sim, são bolas. São bolas, sim, são bolas. Só que tem um problema. Apareceu outra partícula. Aqui com Thomson apareceu outra partícula. Para Dalton era só bola. Com Thomson, com os experimentos de Crookes, raios catódicos, que são os elétrons, Thomson falou o seguinte, olha, o átomo nada mais é do que uma massa positiva com um monte de elétronzinhos fincadinhos dentro dela. Professor, como? O átomo, para Thomson, o modelo do átomo para Thomson era uma massa positiva com elétrons enfiadinhos nela. Elétrons. E esse modelo, como na época tinha muito pudim com ameixas, pudim de ameixas, né, aquelas uvas passas, ameixas passas, ameixa grudadinha, eles falaram, olha, meu modelo não vai ser bola de bilhar, porque bola de bilhar é de Dalton. O meu modelo, ele vai ser mais ou menos isto, parecido com um pudim de ameixas, um pudim de passas. Então, o modelo de Dalton, é o chamado modelo do pudim de ameixa. Pudim de ameixa ou pudim de passas. Pudim de passas, por quê? Porque era como se fosse hoje era um panetone, sei lá, né? O chacotone, é aquele negocinho com um monte de dentro. Eles iam falar, mas não tinha panetone naquela época, então, pudim de passas, pudim de ameixa, esse era o modelo de Thomson. E eu te faço mais algumas perguntas, porque afinal de contas você não quer desligar esse vídeo logo. Você quer realmente aprender essa matéria para falar assim, quando cair eu sei que não vai vir fácil. Quando cair pergunta sobre esses caras não vai vir fácil. E se vier difícil, fique feliz. Vamos lá? Por um acaso, Thomson disse que os átomos eram quadrados? Eram cubos ou eram esferas? Igual Dalton, professor. Thomson disse que eram esferas, igual Dalton. E que essas esferas, cuidado, me disse a verdade. Para Thomson, o modelo de Thomson, o átomo era uma esfera maciça, positiva, com prótons dentro e com elétrons fincadinhos. Ele disse isso. Thomson usou a palavra próton? Não. Thomson disse, é uma massa positiva. Tudo bem que a gente vai aprender que prótons são as partículas positivas que tem dentro do átomo. Só que a gente vai ver depois, agora, daqui a pouquinho. Mas olha só, não tem prótons com Thomson. Thomson só tem o quê? Uma bola maciça positiva com os elétronzinhos fincados dentro. E a esse modelo ele deu o nome de modelo do pudim de ameixas. Nós vamos treinar muito. Faça muito DB teste, muitos testes de Enem. A gente vai fazer na frente. Próximo modelo.